Olá, bom dia. Nós vamos iniciar hoje a nossa aula de história, certo? Então, peguem um livrinho de vocês, peguem o caderno e vamos começar a nossa aula. Livro aberto na página 66. Página 66 do livro de história. Pronto? Página 66 do livro de história. Vamos lá começar. Começando a leitura com as crianças imigrantes das cidades, certo? As dificuldades nas fazendas de café motivaram a saída de vários imigrantes para tentar a vida nas cidades mais próximas. A cidade de São Paulo foi o destino escolhido por essas famílias. Ao chegarem, encontravam as mesmas dificuldades, principalmente em relação às moradias. A maior parte foi viver em moradias coletivas, chamadas de cortiços. Os homens e as mulheres foram trabalhar nas indústrias paulistas, que estavam aumentando a cada dia na cidade. As crianças também foram empregadas nas oficinas e fábricas para ajudar no sustento da família. Então, gente, o que é que está falando esse texto? Está dizendo que mesmo eles se mudando para um lugar ou permanecendo no mesmo lugar, a situação era a mesma. O trabalho, a moradia, a alimentação, todas essas coisas eram a mesma, não importando o lugar onde eles estavam, certo? E onde eles estavam, as crianças sempre acompanhavam eles. Às vezes eles arranjavam emprego e às vezes não. Então eles viviam em moradias em conjunto, certo? E como aqui está dizendo que são os cortiços. Vamos lá, a primeira atividade aqui da página 66 para a gente fazer junto, certo? As crianças imigrantes, eu quero que vocês leiam comigo. As crianças imigrantes passaram por diferentes experiências quando deixaram seu país de origem para viver no Brasil. Imagine que você pudesse recolher um depoimento de uma delas. Escreva em seu caderno um texto registrando as respostas que elas dariam a essas perguntas. Olha, gente, o que é que vocês vão fazer aqui? As crianças imigrantes, como a gente sabe, passaram por diversas dificuldades, não é? Aí tá falando o quê? Deixaram seu país de origem para viver no Brasil. Imagine que você pudesse recolher um depoimento de uma delas. Então, você vai fingir que você conhece uma criança, certo? Uma criança filha de imigrante. Aí o que é que você vai fazer? Você vai inventar que você está recolhendo o depoimento dela. E no seu caderno, você vai fazer um texto relativo com todas essas perguntinhas que estão nomeadas da A até a M. Você vai fazer o texto juntando tudo isso, certo? Todas essas descobertas que você vai fazer ou inventar, né? Mas no caso agora é inventar. Por exemplo, conheci uma criança. Seu nome era, deixa eu ver, Kiara. Kiara tinha quantos anos? 11 anos. Conheci uma criança. Seu nome, Kiara. Ela tinha 11 anos. Em que país você nasceu? E em que dia, que mês e que ano? Kiara nasceu em Portugal, no dia 9 de abril de 1990. Porque seus pais decidiram deixar o lugar onde vocês moravam para viver em outro. Meus pais, junto comigo, nos mudamos para o Brasil em busca de emprego e de moradia, pois
em nosso país a situação não estava muito favorável. Então, mudamos-nos para o Brasil e aqui construímos uma casa e ficamos. Aí você vai falando e vai respondendo todas essas perguntas. É tudo em conjunto, certo? Da A até a M. Vamos lá. Para melhor explicação, eu vou perguntar cada coisa e vou, deixa eu ver, dando uma ideia para vocês fazerem esse texto. Como eu já tentei dar uma agorinha pouco, dizendo como é que a gente poderia fazer um texto respondendo todas essas perguntas, mas, tipo assim, como é que eu posso dizer? Responder todas essas perguntas. Mas eu não necessariamente respondo assim. Qual é o seu nome? Meu nome é isso, isso, isso. Não, não é assim. Você vai fazer uma entrevista com a pessoa, então você vai fazer tipo uma autobiografia dela, certo? É isso que a perguntinha está proporcionando para nós. Vamos lá. Definir cada uma das alternativas. A. Qual é o seu nome? Você pode inventar qualquer nome, certo? O nome que você tenha na cabeça, um nome seletivo daquela época, um nome que você acha melhor para fazer a sua entrevista, certo? O seu texto. Essas alternativas só servem para nos ajudar na hora da gente organizar e na hora da gente escrever, certo? Você não vai sair respondendo as alternativas. Você vai juntá-las em um texto bem coerente que faça as pessoas entenderem que aquilo é um texto sobre uma entrevista que você fez e não a resposta de várias perguntas, certo? Continuando. A B. Quantos anos você tem? Você pode inventar qualquer idade, mas especialmente você tem que falar uma idade que seja uma idade de criança, certo, gente? Então, dos 15 anos para baixo é melhor. Em que país você nasceu? Em que dia, mês e ano? Você pode inventar, como eu inventei, 9 de abril de 1990, 12 de junho de 1998, certo? É por essa época ali, tudo bem? Continuando. A D. Por que seus pais decidiram deixar o lugar onde vocês moravam para viver em outro? Bom, gente, nessa parte aqui, o que a gente vai fazer? Como a gente sabe, antigamente, o que eles faziam? Eles se mudavam da cidade deles em busca de moradia, de comida, de emprego e de várias outras coisas. Então, a nossa principal ideia, vamos tentar colocar essa ideia em conjunto. Vamos dizer que eles saíram das suas cidades em busca de moradias e de empregos em cidades vizinhas. E que lá talvez eles encontraram e talvez eles não encontraram. Isso fica a critério de vocês, certo? Como foi a partida desse lugar? Bom, a partida desse lugar. Como assim, tia, a partida? Vocês saíram de lá por quê? Porque a moradia não estava boa, porque os empregos não estavam favoráveis, porque a mão de obra pagava muito barata, porque vários porquês, né, gente? A gente pode inventar isso e fazer um texto bem coerente com a entrevista de uma pessoa. É como se fosse fazer uma biografia de uma pessoa, de uma criança que naquele tempo vivia nessas situações, certo? F. Que pessoas da família vieram com você? Que pessoas da família? Vieram tios? Vieram pais? Vieram irmãos? Vieram parentes mais distantes? Então você vai dizer, fica a seu critério, certo, gente? Diga que vieram seus pais, que vieram tios e pessoas conhecidas, amigos, parentes e essas coisas. G. Que pessoas ainda ficaram lá? Você pode dizer que foram seus amigos,
Pode dizer que foram pessoas conhecidas também. Pode dizer que foram pessoas que se deram bem, que ao chegarem lá arranjaram logo um emprego, uma moradia e várias outras coisas desse tipo, certo? Vocês não precisam colocar assim tudo que seja de acordo com aqui. Vocês podem inventar, pode usar a imaginação de vocês, contanto que a gente possa ler o texto e possa entender ele, certo? Continuando. Como foi a viagem? O que aconteceu de mais interessante? Bom, gente, vocês vão falar sobre a viagem, o que é que apareceu no meio do caminho. Você pode dizer, no meio da viagem encontramos viajantes vindo do nosso país que também estavam à procura de emprego e foram morar no país onde nós estávamos. Enquanto nós estávamos indo, voltando, eles estavam indo, certo? Então é isso, vocês falam sobre o que viram pelo caminho, sobre as riquezas, sobre as plantações e sobre várias coisas. Nesse texto aqui, ó. Cadê? No texto sobre as crianças que foram viver nas fazendas de café, na página 61. Esse texto ele é muito bom, por quê? Porque ele fala sobre a vida das crianças e quando também elas eram pequenas. Então você pode tirar referências desse conteúdo que a gente já leu. Por exemplo, deixa eu tentar dar as páginas para vocês pesquisarem. Página 61, vocês podem ver para criar o texto de vocês. Página 59, principalmente, ó, as crianças das primeiras famílias de imigrantes. Eles podem falar que chegaram de navios, de grandes embarcações, certo? Aí, quando chegaram aqui, viram uma coisa, pensando que ia se dar bem, e várias outras coisas, certo, gente? As crianças filhas de imigrantes. Páginas 57, 59 e 61, para vocês pesquisarem. E a página 66, lógico, né, que tem a primeira questão. 57, 59 e 61, para realizar esse texto ainda melhor. Como foi a viagem? O que aconteceu de mais interessante? Isso eu já falei. E a chegada ao Porto Brasileiro? Que impressões ficaram na sua lembrança? O que foi que você viu primeiro? O que foi que você achou mais interessante? Você entrevista a criança, pergunta para ela. Se vocês não souberem assim, peçam ajuda aos pais de vocês. Porque é muito interessante a gente criar esses textos, porque aí a gente avalia o nosso pensamento, as nossas ideias e várias outras coisas. J. Onde sua família foi viver? Em uma fazenda de café ou em uma colônia de imigrantes? A gente já sabe, pelo que a gente leu, que as fazendas de café e as colônias de imigrantes é onde eles, quando chegavam, certo, ficavam. Então tinha esses dois lugares. Eles viviam na fazenda de café ou nas colônias de imigrantes. Como era lá dentro das fazendas de café? E nas colônias de imigrantes? Nas colônias de imigrantes nós tínhamos que dividir as casas, porque não tinha casas o suficiente para as famílias. Dividíamos a comida, dividíamos o financeiro, o dinheiro, várias outras coisas. A dormida, a comida e por aí em diante. Vocês podem escolher um dos dois. As fazendas de café ou colônias de imigrantes, certo? K. Como era a vida nesse lugar? Como eu falei para vocês, como era a vida? Vocês acordavam que horas para poder ir trabalhar? Quais eram os principais empregos que tinham por lá? Vocês colhiam café, faziam isso, faziam aquilo? Que horas vocês almoçavam? Como era a rotina durante a semana? Aí vocês vão falando, vão intensificando o texto de vocês com palavras bonitas,
com todos essas artimanhas que tem, né? E sua família alguma vez pensou em voltar para o país de onde saíram? Por quê? Normalmente, os imigrantes eles queriam voltar depois de, por exemplo, chegou 2 dias, não arranjou emprego, aí eles queriam voltar, porque eles achavam que a partir daquele momento que eles já tinham chegado, era para eles já ter arranjado um emprego, certo? Então eles não tinham paciência de esperar, porque além do mais, não tinha emprego, certo? Eles buscavam um emprego, mas tinha muitas pessoas para poucos empregos. Como é a nossa realidade de hoje, né, também? Pois é. M. A decisão de viver no Brasil melhorou as condições de vida de seus familiares? Qual foi o resultado do trabalho realizado no Brasil? Você fala das coisas que a criança ou de quem você está falando conquistou, certo? Se conquistou uma casa, se conquistou a própria comida, se conquistou um casamento com alguém, várias coisas a gente pode analisar a partir disso. Quais eram as condições de vida? Condições de vida de seu... Você fala se as condições de vida dos seus familiares melhoraram ou pioraram. Falam que no início era ruim, por quê? Porque dividíamos a casa com famílias desconhecidas ou conhecidas, com amigos e várias outras coisas. Aí quando vai intensificando mais o parágrafo, quando for quase no final, você fala, a partir daí, a partir de certo momento, nós conseguimos conquistar a nossa própria casa, nossa própria comida, nossa própria renda, certo? A partir desse trabalho, trabalha onde? Nas fazendas de café, várias outras coisas, certo? Então é isso, essa é uma pequena explicação sobre a primeira questão em relação ao texto, certo? Explicando de novo. Vocês vão fazer o texto e essas perguntinhas elas estão aí para ajudar vocês a ornamentar o texto de vocês. Vocês não precisam responder essas perguntas aqui no livro. Vocês vão respondê-las no caderno de vocês em forma de texto. Ou seja, vocês vão fazer o texto, certo? Só que respondendo essas perguntas. Mas quem é você? Qual é o seu nome? Aí você responde, não, não é assim. Você começa um texto como uma entrevista. Vamos lá. A primeira pergunta, qual é o seu nome? Aí você fala, você entrevista, aí você fala, o nome conheci um garoto cujo nome é, deixa eu ver o nome, Rafael, que morava em Portugal e tal, e vai falando, certo? E juntando todas essas alternativas uma com a outra. Tudo bem? Tomara que vocês tenham entendido, certo? Bom, o robozinho tá pedindo pra gente trocar o texto com o colega, só que a gente sabe que nós estamos em casa, então essas atividades que vão vir agora, elas são ótimas, porque era para ser feitas em sala de aula, porque até assim fica melhor, não é? Porque a gente tem mais ação, mais dinâmica, demora mais para fazer as atividades, porque o vídeo ele já é um vídeo corrido, ele só dá as instruções para você fazer de casa, certo? Vamos lá na segunda questão. Lembre-se de que os imigrantes não falavam e não entendiam a nossa língua, e nem quem estava aqui entendia o que eles falavam. Como será que era a comunicação entre eles? Imagine. Como era a comunicação? Será que eles falavam por libras ou várias outras coisas? Talvez, não é? Como as crianças imigrantes que vinham morar nas fazendas de café conseguiam se entender? Como as crianças imigrantes que vinham morar nas fazendas de café
conseguiam se entender com as crianças filhas de africanos escravizados? Como vocês acham que essas crianças elas se comunicavam? Como elas falavam umas com as outras? Como elas conseguiam ser amigas e andar juntas? Vamos lá, quero ouvir a resposta de vocês. Bom, as crianças elas se comunicavam por meio de gestos, de imitações. Por exemplo, eu vou para casa, aí vou para casa, tudo bem? Certo? Então tudo isso é uma questão de interpretação. Até as crianças também elas interpretavam desse jeito, certo? Vamos lá, a B. Como os trabalhadores imigrantes conseguiam conversar com os donos da propriedade ou com o feitor no dia a dia? Como é que vocês acham que eles conversavam? Bom, gente, eles conversavam, eles tinham pessoas, certo? Eles tinham pessoas que faziam isso por eles, que entendiam, aí faziam o quê? Quando eles entendiam, eles iam lá nos senhores para poder explicar para eles, porque eles sabiam que os imigrantes não entendiam a língua deles, certo? Então, é tudo uma questão de pensamento. Como a gente pode observar lá no texto, esse texto aqui, das crianças das colônias de imigrantes, certo? Se eu ler todo com vocês, aí vira uma coisa muito extensa. O contato entre os africanos escravizados ou libertos e os imigrantes em uma mesma tarefa realizada nas fazendas foi proveitoso para eles? Sim ou não? O contato entre os africanos escravizados ou libertos e os imigrantes em uma mesma tarefa realizada nas fazendas foi proveitoso para eles? Sim ou não? Sim, gente, foi proveitoso. Por quê? Porque a partir daí, quando eles começavam a trabalhar juntos, eles entendiam uns aos outros, certo? E quando eles entendiam uns aos outros, aí eles sabiam o que é que os outros necessitavam, como era a língua deles, como eles conseguiam se manifestar com relação às palavras e várias outras coisas, certo, gente? Tudo bem? Pronto, então era assim que eles se comunicavam, certo? Quando eles começavam a trabalhar juntos, eles podiam conversar e fazer várias outras coisas. Com licença, Emanuele, por favor. Você conta a sua história. Página 68, já mudando de assunto em relação à história, certo, gente? Leia como a autora, essa autora aqui mesmo, certo? Começou a contar a própria história no livro que escreveu chamado A Menina que Fez a América. Vamos ler esse textinho aqui na página 68. Página 68 do livro de vocês. Vou contar. A minha história começa muitos e muitos anos atrás. Atrás de onde? Podem perguntar vocês. E eu respondi: atrás de hoje, de ontem, antes de anteontem, longe na minha memória. Lá é o tempo e espaço da minha história. Eu vou morrer um dia, porque tudo que nasce também morre. Bicho, planta, mulher, homem. Mas histórias podem durar depois de nós. Bastam que sejam postas em folhas de papel
e que suas letras mortas sejam ressuscitadas por olhos que saibam ler. Por isso, aqui está para vocês o papel da minha história, uma vida menina para as meninas dos seus olhos. Vou cantar. Por que as histórias podem durar depois de nós? Por que vocês acham que as histórias podem durar depois de nós, como está perguntando o robozinho? Por que as histórias podem durar depois de nós? Bom, gente, é assim. Quando a pessoa morre, ela deixa a sua história, sendo ela escritora, sendo ela autora e várias outras coisas, certo? Então, quando a pessoa morre, ela já deixa escrito o seu pensamento em um livro, certo? Nessas páginas, todos podem ler avô, criança, adulto e várias outras coisas, certo? Então, porque as histórias podem durar depois de nós, porque elas são escritas em folhas de papel e lidas por outras pessoas, certo? Página 69. A menina da história escreveu: Vou contar. Agora é sua vez. Reúna documentos para fazer um álbum da sua história. A. Consiga cópias de documentos de fontes escritas, certidão de nascimento, páginas de diários, cartas, bilhetes, suas primeiras frases escritas, lições feitas em cadernos antigos e primeiros livros, certo, gente? Então, vocês vão conseguir tudo isso. Pode ser um caderno velho, uma continha de somar que vocês faziam no início, aquelas atividades dos infantis, dos prés, certo? Então, vocês juntam tudo isso. Que mais? Bilhetes, cartas que vocês já fizeram para alguém, para a mamãe ou para o papai, e várias outras fontes escritas, várias outras fontes históricas, certo? Que contam a história de vocês. Certidão de nascimento e várias outras coisas que está citando aqui na primeira questão, na A. B. Converse com seus familiares para conseguir documentos de fontes orais. Registre o depoimento deles. Esse aqui não é muito necessário não, né? Mas mais necessário o da A. C. Faça cópias de documentos e de fontes iconográficas ou imagéticas que você tiver, ou fotografias, desenhos, cartões. Você pode também desenhar ou fotografar objetos de uso pessoal que você ainda tem, roupinhas de bebê, brinquedos, objetos de higiene pessoal e várias outras coisas. Tudo isso para fazer um álbum da sua história. Comece a organizar o seu álbum. Segunda questão. A. Reúna seus documentos em ordem cronológica, isto é, do mais antigo para o mais novo. Consiga algumas folhas de sulfite e cole os documentos nela. Vocês podem pegar qualquer folha que vocês tiverem em casa. O importante é fazer o álbum, certo? Escreva pequenos textos junto aos documentos que você colou. Bom, você vai escrever um texto dizendo assim: eu estava fazendo isso nesse dia. Aí você coloca a data, você coloca alguma coisa importante que você fez nesse dia e várias outras coisas para fazer a sua própria história, o seu álbum histórico, certo? Com a ajuda de um adulto, fure as folhas e passe um cordão entre elas. Ou peça a um adulto que grampeie o seu material. Mais fácil grampear, né? Então, o que está pedindo aqui? Aqui está pedindo para a gente fazer um álbum da nossa história, certo? Além do texto, a gente vai fazer esse álbum. O que é um álbum, tia? Eu tenho um álbum aqui em casa. Um álbum é um livro de fotografias. Mas nosso livro não é necessariamente de fotografias. Você pode pegar fontes históricas,
fontes escritas, fontes orais, tudo para colocar no seu álbum e ter um bom trabalho, certo? Esse trabalho, ele vale ponto, certo? Esse e o do texto, tudo bem? Pontos de história, com relação ao desenvolvimento do aluno, certo? Então, ele deve ser trabalhado de uma maneira muito especial, deve sim ser feito, deve ser fotografado, deve ser lembrado, tudo num bom álbum como este, certo? Por que eu tô pedindo para vocês fazerem? Porque sempre a gente necessita de alguma coisa assim, mesmo se for lá na frente ou agora, como a gente está fazendo, certo? Então, que vocês tenham bom sucesso para vocês fazerem um álbum de vocês. E o texto, tudo bem? Se tiver alguma dúvida, pode falar comigo, pode me mandar mensagem ou qualquer outra coisa. Naé, que lindo vai ficar! Mostre o seu álbum às pessoas da sua família. Depois, leve-o para a escola para ser mostrado ao professor e aos colegas. Quando esse tempo de pandemia passar, vocês vão trazer todas as atividades que vocês fizeram em casa para a escola, para mim poder colocar o pontinho de vocês, o desenvolvimento e colar os nossos trabalhos nas paredes da nossa sala, certo? Então, todos os trabalhos devem ser realizados. Caso o trabalho não seja realizado, o aluno vai sim perder ponto, porque cada trabalho que eu peço para vocês fazer, o que esteja no livro, é de conhecimento total do aluno, certo? Vocês leem também esses dois quadrinhos amarelos, que são muito legais, certo? Importantes, da página 70. E a atividade de casa de vocês é da página 70 e 71, certo? 70 e 71, atividade de casa de história, para responder. Obrigada pela atenção de vocês hoje. Até mais.